Enquanto o pessoal chega, pessoal foi boa, né? Pedir para vocês pegarem um copinho de água, quem quiser e se sentir à vontade, para colocar aqui do lado para a espiritualidade, durante o nosso bate-papo, a nossa oração, para fluidificar essa água. E agora, pessoal, eu vou convidar vocês para fechar os olhos, para deixar toda a preocupação agora de lado, aquela preocupação que vocês tiverem durante o dia, durante a semana. Vamos deixar de lado essa preocupação, tentar fechar as portas da nossa mente e tentar nos conectar com a espiritualidade maior. Pedir a Deus, nosso Pai, que esteja conosco nesses 30 minutinhos de bate-papo. Vamos pedir ao nosso mentor, nosso anjo da guarda, que possa se aproximar nesse momento, nos envolver com a energia salutar, para que possamos estar juntos durante essa meia hora, para que possamos estar com a cabeça tranquila, que possamos assimilar as palavras ditas, que possamos nos colocar também os nossos problemas. Para os que estão assistindo agora, para os que vão assistir depois, que a espiritualidade maior possa cobrir de bênçãos e possa fechar a nossa casa interna, numa redoma luminosa, para que nenhum espírito contrário ao bem possa adentrar. Vamos pedir a presença de nossa Mãe Maria, nossa Mãe Santíssima, que ela esteja conosco durante este momento. E com a oração de Nossa Senhora, vamos pedindo que licença para entrar na casa de cada um de vocês. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e nós, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite, Lu. Boa noite, Jane, que está chegando aí. Espero que possamos ficar juntos aí nessas próximas meia hora. O tema de hoje, pessoal, é um tema conhecido de todos nós. As dificuldades da nossa vida. Quem nunca? Quem não passa dificuldade nessa vida? Duvido, né? Todos nós passamos dificuldades. Uns em maior grau, outros em menor grau, outros as dificuldades chegam a todo momento, outros se libertam de uma dificuldade que já vem outra e é outro problema para se resolver. Mas é assim, né? A nossa vida é assim. E eu vou iniciar, pessoal, com vocês nesse bate-papo aqui. Eu gostaria que vocês comentassem também sobre o áudio, se tá ok o áudio para vocês. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não sei se vocês possuem o Evangelho segundo o Espiritismo. Caso possuírem, vocês podem me acompanhar. Caso não possuam, apenas ouçam em prece. O capítulo 15 chama o seguinte: buscai e achareis. Eu vou ler somente um trechinho, porque esse trechinho vai nortear o nosso bate-papo aqui hoje, tá? Ajuda-te, e o céu te ajudará. Pede, e vos dará. Buscas, e acharás. Batei a porta, e vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E se abrirá aquele que a porta bater. Também qual é o homem dentre todos vós que dará pedra a um filho, quando este lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, saber dar coisas boas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus,
dará os verdadeiros bens àqueles que vos pedem. Esse capítulo, pessoal, está em São Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. O que diz este pequeno trecho do Evangelho, pessoal? Aqui, Jesus nos mostra a bondade de Deus. E ele faz um pequeno comparativo. Você que tem um filho, se o filho pede pão, você não dará pedra. Você procurará oferecer a esse filho muito mais do que um pão. Quem é mãe sabe do que eu estou falando. Quem é pai sabe do que eu estou falando. Quando o filho te pede pão, você vai procurar dar o pão com queijo, o pão com presunto. Você vai procurar dar o pão com hambúrguer. Você sempre vai procurar dar o algo a mais para um filho. E por que, se você, como pai, como mãe, você sempre procura dar o melhor para o seu filho? Porque o nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Pai amoroso, que está no céu, iria nos dar pedra quando nós pedimos pão. Isso nos traz para reflexão a seguinte cena. Vamos imaginar que nós estamos no meio a uma dificuldade, um problema, seja ele de ordem financeira, seja ele de ordem de saúde, seja ele de ordem emocional, não importa o problema. Se nós estamos com um problema e nós nos ajoelhamos diante Jesus Cristo, diante nossa Mãe Maria, e nós pedimos socorro, por que muitas vezes a gente acha que o Pai nos vira as costas? Boa noite, Solange, tudo bem? Porque nós muitas vezes achamos que nossa mãe nos vira as costas. Porque nós somos imediatistas. Nós não conseguimos esperar o tempo de Deus. Boa noite, Carlos, tudo bem? Bem-vindo. Nós não conseguimos esperar o tempo de Deus. Nós simplesmente nos ajoelhamos perante a Jesus Cristo, perante a nossa Mãe Maria, e pedimos para que Ele nos livre daquela dificuldade, nos livre daquele problema. Quando sabe o que seria o correto? Nós nos ajoelhar diante do nosso Pai e pedir forças para que nós consigamos passar por aquele problema. Sabe aquela frase, não sei se vocês já ouviram, que diz o seguinte: a graça da jornada não está no final da jornada, e sim durante a jornada. Muitas vezes a gente pega aquela estrada, aquela trilha, para quem gosta de fazer trilha, para quem gosta de viajar, muitas vezes a gente vai esperando o que nós vamos encontrar no final. Poxa, no final do arco-íris vai ter um pote de ouro. Quando eu chegar naquela cidade, eu vou poder conhecer aquela cidade maravilhosa. Quando eu finalizar aquela trilha, eu vou dar numa cachoeira. Legal. Mas e o que você está passando durante essa jornada? E aquela natureza exuberante que você conheceu durante aquela trilha? E todos aqueles lugares maravilhosos que você passou durante aquela viagem naquela estrada? Quantos pássaros maravilhosos pousaram nas árvores quando você estava passando por ela até chegar à cachoeira? E você simplesmente não observa. Deixa de observar aquele pássaro colorido maravilhoso, aquela árvore frondosa, aquela estrada magnífica, porque você está com o pensamento na cachoeira que vem ao final. Você está com o pensamento naquela cidade maravilhosa que quando acabar a sua viagem você vai conhecer. E assim também é a nossa vida. Assim é a nossa vida.
Nós estamos sempre almejando uma felicidade. Nós estamos sempre almejando uma alegria no final. Estamos sempre almejando sermos felizes. E esquecemos de observar a jornada. Nós esquecemos de observar o caminho que está sendo percorrido. Nós simplesmente esquecemos de observar os pássaros, as árvores. Nós esquecemos de observar os nossos problemas, querendo que Deus nos tire ele a todo custo. Mas eu já falei em outros bate-papo, eu vou falar de novo. Nenhum de nós sai de um problema mais fraco do que quando entrou. Nenhum de nós sai de uma dificuldade mais enfraquecido do que quando entrou. Todos os problemas que Deus nos oferece servem para nos levantar. A Solange disse, sempre temos que passar por provações, exatamente. E são as provações que nos erguem. São as provações que nos tornam quem nós somos hoje. Desde a nossa infância, nós estamos passando por provações. O primeiro dia de aula é uma das maiores provações para uma criança. E quem é adulto não valoriza isso. Sabe por que não valoriza? Não valoriza por quê? Porque nós já passamos por aquilo. Nós já vivemos este aprendizado. Isso se tornou pequeno para nós. Mas para aquela criança que vai iniciar o primeiro dia de aula, é algo grandioso. É algo que dá medo. Para aquela criança que vai iniciar o primeiro dia de aula, nunca foi numa escola, ele olha para a mãe e para o pai com aquela cara de piedade, com aquela cara de dó, porque ele nunca passou. E aquilo é o fim da vida para ele. Deixar a mãe e o pai para ir para uma escola, para uma professora, é complicado, é um problema que para nós é tranquilo. Por que é tranquilo? Porque nós já passamos, nós superamos. A criança de 6, 7 anos não. A criança de 6, 7 anos, ela ainda vai passar por aquilo. E sofre com aquilo. Assim somos nós. Quando Deus nos dá aquela dificuldade que a gente olha assim para o caminho a seguir e fala, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir porque eu não tenho força para isso. Tenha certeza que a criança que você foi ontem, quando olhou para aquele primeiro dia de aula, você pensou, eu não vou conseguir passar por esse dia. Eu não vou conseguir deixar minha mãe, o meu pai. Eu não vou dar conta. Os colegas não vão gostar de mim, a professora não vai gostar de mim. E assim nós fazemos com os nossos problemas. O nosso problema, quando Deus abre a cortina na nossa frente, a gente olha e fala, Jesus, eu não vou conseguir passar por essa provação. Senhor, me dá uma luz, porque eu não vou conseguir passar por essa provação. Mas passa. Todo problema que nós passamos, nós nos desesperamos no início e depois ele vai se tornando pequeno porque a gente aprende com ele. A gente sai do problema maior e mais forte do que quando nós entramos no problema. Então, sempre que nós formos nos ajoelhar e pedir a Deus para que Ele tire o problema, não mais faremos isso. Nós vamos nos ajoelhar perante ao Pai e dizer, Pai, me ajude a passar por este problema. Sabe o que for que o Senhor quiser me ensinar, que eu seja um bom aluno, aluna, que eu consiga aprender com estes problemas e que eu me torne mais forte quando eu passar por ele. E nunca desistir de nós. Sempre que Deus abrir a cortina de uma nova dificuldade, como eu disse,
Lembremos-nos dos tempos da escola. Lembremos-nos do nosso primeiro dia de aula, que era um transtorno. Poxa, Willy, você está comparando um primeiro dia de aula com um problema sério de saúde? Não estou comparando, mas devidas às proporções é comparável. No primeiro dia de aula, quem era o Willy? O Willy era um pitoquinho desse tamanho assim, ó, que olhava para trás e via a mãe dando tchau. E eu não sabia o que me esperava lá dentro. E agora, o Willy é desse tamanho, e quando Deus abre a cortina de uma dificuldade, a primeira coisa que eu faço é: meu Deus, por que comigo? Nós estamos acostumados a questionar a Deus. Nós estamos acostumados a questionar as vontades de um pai que não oferece pedras ao filho, oferece de comer. Se Deus não oferece pedras por ser um pai bondoso, por que a gente sempre fica com aquele sentimento dentro da gente que nós não vamos dar conta? Por que nós deixamos de confiar na nossa capacidade, nós deixamos de confiar na bondade de Deus simplesmente para reclamar e para desacreditar? Quando nós reclamamos, pessoal, reclamar significa clamar duas vezes. Pensa a força que isso tem contra nós. Aquele problema que muitas vezes não é tão grande assim, se torna maior porque a gente começa: ai meu Deus, que problema é esse? E agora o que eu vou fazer? Meu Deus, eu não tenho não tenho dinheiro para pagar aquela conta. E essa que vai vencer não sei quando. Meu Deus, no final do mês vai chegar a conta não sei quando. A gente começa a pintar cenários futuros. A gente começa: e se? E se? E se? Como vai ser? Como será? E a gente não vive o presente. A nossa cabeça começa a criar um mundo de preocupações, começa e a gente começa a criar aquela ansiedade. Aí vem aquela reclamação: meu Deus, tira isso de mim. Amenize a minha prova. Eu não vou conseguir pagar as contas no final do mês. Meu Deus, eu não tenho emprego. Como que vai ser no final do mês? A minha tia está doente. O meu tio não gosta de... Calma. Calma. Pensa comigo. Se nós focarmos no agora, no presente, nós vamos ter muito mais condições de achar uma solução do que se nós ficarmos nos preocupando com o futuro. Principalmente problema financeiro. Eu vou explicar o porquê. Nós temos o costume de falar: ah, eu estou endividado, eu tenho dívidas. Boa noite, Débora, tudo bem? Seja bem-vinda. Eu tenho muitas dívidas, eu não vou conseguir arcar com as minhas dívidas. Dívida A, boleto, e o boleto X, e a conta X, e a faculdade do meu filho, e a escola, e o plano de saúde. Primeira coisa, se vocês já ouviram falar na lei da atração, tudo que a gente fala e tudo que a gente deseja, aquilo volta. E volta com uma força muito maior. Então, quando a gente começa, dívida, eu estou endividado, a minha vida está isso, aí começa aquela fase, sabe aquela fase ruim? Sabe aquela fase ruim que quando a gente cai uma vez, parece que a gente só tropeça. Primeiro é o emprego que perde, depois é a namorada e o namorado que vai embora, aí você tem um problema de estômago, você vai ter que ir no médico, aí você vai no médico, o médico que estava marcado para as 10 vai te atender a 1h da tarde, aí você perde o seu compromisso da tarde, aí no outro dia sua mãe te liga, fala que sofreu um acidente, que caiu da escada, e o seu filho volta da escola porque brigado com o amiguinho, com o olho roxo. É um problema atrás do outro. Tenho certeza que uma situação parecida já aconteceu com vocês. Todos nós, ou pelo menos a grande maioria dos seres humanos,
já passaram por essa síndrome de problemas. Quando a gente fala a fase não tá fácil. Olha essa fase. Aí eu pergunto para vocês, quem cria essa fase? É Deus? Ou somos nós mesmos? Porque quando a gente começa a reclamar de uma coisa, aí a gente reclama do outro, aí a gente reclama da outra coisa, aí vem outra dor, aí no outro dia outra dor. Poxa, será que você não está percebendo que é você que está atraindo as dores? Será que você não está percebendo que é você que está atraindo os problemas para a sua vida? Será que se todos os dias, ao invés de reclamar, ao invés de olhar para aquele problema de uma forma negativa, a gente não pode olhar para as outras coisas que nós temos de bom de uma forma positiva? Poxa, eu não tenho emprego. Ao invés de voltar nessa tecla, por que a gente não olha para a nossa saúde que está em dia? Poxa, eu não tenho emprego, mas eu tenho uma saúde ótima, que me dá condições de procurar um outro emprego. Poxa, eu tenho um problema X, mas calma aí, eu não consigo pagar o aluguel desse mês. Poxa, não consegue pagar um aluguel desse mês, mas essa noite que está chovendo você tem um teto. Essa noite que está fria você tem um teto. Tenha certeza que o mês que vem você vai estar melhor e vai quitar os aluguéis atrasados. Nós precisamos colocar dentro de nós faíscas de esperança. E nós precisamos colocar dentro de nós o agradecimento para com as outras coisas. Ninguém está 100% perdido, 100%. A vida não está 100% de perna para o ar. Nós sempre temos algo a agradecer. Sempre temos algo a agradecer. Se não for a saúde, vai ser o emprego. Se não for o emprego, vai ser um filho que nós temos. Isso, Lu, menos reclamação e mais gratidão. Poxa, quando você... Vai ter dias, pessoal. Eu já passei por isso. Eu acredito, se vocês não passaram, eu clamo a Deus que não passem. Mas vai ter dias que vocês não vão ter vontade de levantar da cama porque vocês estão com 1000 problemas. Mas aí, ao invés de ficar relembrando e reclamando de cada um das dificuldades, dos problemas, vamos olhar para o lado que dorme uma criança que a gente pode chamar de filho. E tem saúde e Deus nos presenteou. Vamos olhar no espelho? Não. Eu tenho 2 braços, 2 pernas, eu consigo caminhar para poder resolver os meus problemas. Chico Xavier dizia o seguinte: quando você achar que o seu problema é grande demais e você não conseguir levantar da cama por conta deste problema, faz um esforço. Só esse dia, faça um esforço e visite a casa de uma pessoa que não tem comida para dar de comer aos 5 ou 6 filhos que estão na casa. Faz um esforço e vai na casa daquele que tenha um filho deficiente e que o filho não consegue caminhar e tem que dar comida na boca, não consegue interagir com as pessoas, que tem que cuidar do filho doente, porque o amor é maior do que o dom de reclamar. Então, eu sempre acredito que vão existir problemas maiores que os nossos. Mas também não é uma competição de quem tem um problema maior, mas sim uma oportunidade de deixarmos de reclamar, deixarmos de criar preocupações para com os nossos problemas e estender a mão àquela outra pessoa que precisa mais. Poxa, eu não tenho emprego hoje, mas graças a Deus ainda não está faltando alimento.
Será que eu consigo repartir esse arrozinho que eu tenho aqui e levar na casa daquela pessoa que não tem nem saúde e nem emprego? Boa noite, Clarice, tudo bem? Saudade de você. Será que eu consigo repartir? Poxa, eu não tenho emprego hoje, mas aquela pessoa perdeu um filho. Será que ele não precisa de um abraço? Será que o meu problema é tão grande que eu não posso ir à casa daquela pessoa e dar um abraço nela que ela perdeu um filho? Quando a gente fala em doação, quando a gente fala em amor, quando a gente fala em caridade, as pessoas pensam isso aqui, ó, pensam financeiramente. Mas nem só de dinheiro vive uma caridade. Muitas vezes estamos tristes, muitas vezes tivemos um dia horrível e só o que a gente quer é desabafar e abraçar alguém. E eu tenho certeza que todos nós podemos fazer essa caridade. Ao invés de ficar criando preocupações na cabeça para com os nossos problemas, a gente pode estender a mão e fazer a caridade para aquela outra pessoa. Pode estender a mão e fazer a caridade para com aquele irmão que precisa um pouco mais do que a gente. Vocês já ouviram aquele ditado que diz: ninguém colhe uva nos abrolhos. Ninguém colhe uva nos abrolhos. E é assim, pessoal. Eu vou ler um texto para finalizar, muito rápido, que explica um pouquinho esse ditado. Aí a gente entra nessa explicação, nessa conversa para finalizar esse bate-papo. O texto diz o seguinte: olhei o céu azul e dei graças ao Senhor por tanta bondade. Prestem só atenção nessa história que eu vou contar, tá? Olhei o céu azul e dei graças ao Senhor por tanta bondade. E procurei em mim a sua força, uma vez que fui criado por ele. Adquiri vida nova. Aprontei-me e saí na rua. A tudo examinava, quando defrontei-me com uma jovem mãe que levava o filho, ainda bebê, nos braços. Sorri ao contemplar o quadro, mas logo me inteirei da situação. Aquela criança era uma criança excepcional. Fiz carinho. Indiferente a qualquer vibração, ela permaneceu quieta. Não sorriu, não chorou, não mexeu os olhos para mim. A jovem carregava não só um filho doente, porém uma tristeza enorme por saber que essa criança era diferente das outras. Acompanhei então até sua casa, onde presenciei a dedicação de uma jovem mãe e perguntei a Deus: por que, meu Pai, tamanha prova aquela família? E recebi uma intuição espiritual dizendo: meu irmão, Deus é bondoso demais. A jovem que hoje procura dar vida a esta criança, no passado, em outras vidas, quando ele era um belo rapaz, ela brincou com seus sentimentos. Desesperado de amor por ela, ele a matou, pelos ciúmes e pela fraqueza. Hoje, os dois resgatam os débitos do passado, através da dor e do desespero e do amor. Enquanto a mãe dava banho no filho, este, com a língua toda enrolada, tentava lhe dizer que muito a amava, mas nem isso podia fazer por conta da sua condição. No ontem, desequilibradamente, eles abusaram das palavras. E dali eu dei as costas, olhando mais uma vez o céu. Algumas nuvens o haviam enegrecido, e logo chegou a chuva torrencial. E a chuva me ajudou a compreender que acima de nós paira um Deus justo, que ninguém colhe uva nos abrolhos. E só colhemos o que semeamos, como os donos absolutos dos nossos momentos. Que história fantástica, pessoal. Então, só para explicar, né? A reencarnação,
como Deus utiliza-se da reencarnação para nos fazer expiar, né, os débitos passados. Aquela mãe jovem e aquele filho excepcional, em uma outra vida, eles eram marido e mulher. E o marido e a mulher traiu o marido. E o marido, por ciúme, matou a mulher. Ou seja, a mulher tinha o débito da traição. E o marido tinha o débito do assassinato, que era muito maior. Só que Deus é Pai, amoroso e bondoso. E nesta vida, Ele concedeu com que a moça voltasse como mãe. Aquele espírito voltou como mãe de uma criança especial, que era o próprio marido da outra vida, cujo tinha matado ela. E ela aprendeu a perdoar e aprendeu a amar, porque tinha que cuidar pelo amor de mãe que ela tinha. E o jovem, por ter cometido aquele crime hediondo, veio com essa dificuldade. Veio com essa doença. Ele era uma criança especial, para que pudesse resgatar as faltas da outra vida. E com isso, Deus curou o coração da mãe e curou o coração do filho, para que eles pudessem se resgatar, para que em uma outra existência voltassem a trilhar o caminho da evolução. Então, pessoal, só fazendo um paralelo com o que nós acabamos de conversar, que ninguém colhe uva nos abrolhos. Então, sempre que nós passarmos por qualquer dificuldade, seja ela pequena ou grande, saiba que em algum lugar do nosso passado, sendo nesta vida ou na outra, ou nas outras, aliás, algo nós cometemos que precisamos deste ensinamento, que Deus nos concedeu para voltarmos ao caminho da evolução. Nós colhemos aquilo que semeamos. Se nós semeamos amor, nós vamos colher amor. Se nós semeamos dor, infelizmente nós vamos colher dor, para que um dia nós venhamos a conhecer o amor. Fechado, pessoal? Acho que deu para a gente refletir um pouquinho sobre esse tema de problemas, dificuldades que cada um passa, né? Eu acho que essa historinha aqui esclareceu bastante coisa que a gente passa. É verdade, Lu. Deus é perfeito, perfeito. E sempre que nós formos pedir qualquer coisa para Deus, já vamos pedindo sabendo que Ele é um Pai amoroso e que Ele vai nos dar. Talvez não no nosso tempo, mas vai nos dar. Pessoal, eu vou convidar vocês, quem não pegou um copinho de água, para pegar agora, para que nós possamos pedir a nossa espiritualidade maior, para colocar aqui dentro aquele remedinho que a gente precisa. Aquele remedinho que vai nos ajudar a superar as nossas dificuldades. Vai ajudar a superar os nossos traumas espirituais e carnais. E eu vou convidar vocês novamente para fechar os olhos e dessa vez fazer um exercício comigo. Bem rapidinho. Vamos fechando os olhos, tranquilizando a mente. E eu vou pedir para vocês imaginarem um gramado plano, todo verdinho. E nós vamos estar deitados nesse gramado. Deitados olhando o céu. Vamos contemplando as estrelas. E um dia que foi ensolarado, que está estrelado. E vamos imaginar uma luz cor de terra, entrando na sola dos nossos pés, que está descalço, tocando a grama, deitados. Vamos imaginar uma luz marrom, cor de terra, entrando na sola dos nossos pés. E essa luz sobe.
vai subindo, tomando todas as nossas duas pernas. E essa luz vai parar na altura do nosso umbigo, tentando avançar. Ela fica tentando subir, mas ela não consegue, ela fica paradinha ali. Mas a nossa perna, os nossos órgãos sexuais, estão todos tomados pela luz cor de terra. E da altura da nossa cabeça entra uma luz branca. Essa luz branca, pessoal, é a luz de Deus. Essa luz ela vai tomando toda a nossa cabeça, descendo, preenchendo o nosso coração, os nossos braços, a altura do nosso estômago, e vai descendo e vai parar também na altura do nosso umbigo. Na altura do nosso umbigo, pessoal, essas luzes vão se misturar. E nós vamos ser dominados por uma luz meio amarelada, amarelo claro, que é a mistura da luz cor de terra com a mistura da luz branca, a luz de Deus. A luz cor de terra, pessoal, representa a carne, a luta, a natureza, todas as dificuldades que nós passamos aqui na terra. E a luz de Deus representa Deus, o nosso espírito, todas as coisas boas que nós podemos fazer aqui na terra e a proteção espiritual que nós temos. E nós vamos estar banhados dessas duas luzes, representando as lutas que nós devemos sempre lutar e o amor de Deus que está sempre conosco. E banhados com essa luz amarela, nós vamos pedir a Deus que nos proteja sempre com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos voltando, abrindo nossos olhos devagar. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Eu agradeço a presença das pessoas que vão assistir depois. E eu convido vocês a dividir essa água que vocês fluidificaram agora com todas as pessoas que moram na casa de vocês. Cada um vai tomar um gole e vão fazer uma oração quando se deitar, para que amanhã as dificuldades de hoje se tornem menores e que nós nos tornemos maiores. Pessoal, boa noite. Que Deus esteja conosco sempre. Muito obrigado. Graças a Deus.